Olha, quando o assunto é adesivo para dor, qual o primeiro nome que vem à cabeça? Pois é, só que o que muita gente não sabe é que existe um verdadeiro arsenal de opções por aí. E a diferença de potência entre eles é gigantesca. Para você ter uma ideia, alguns são até 30 vezes mais fortes que a morfina. Então, como é que a gente navega nisso tudo? É o que vamos desvendar agora. A resposta mais direta? Com certeza não. E como a gente vai ver, entender essa diferença não é só uma curiosidade, não. É fundamental para encontrar o alívio certo e, claro, seguro para cada tipo de dor. Para organizar essa jornada, vamos pensar numa espécie de escada do alívio. A gente começa no degrau mais conhecido, o básico, que todo mundo já ouviu falar, e vamos subindo, passando pelos anti-inflamatórios, pelos adesivos especialistas, até chegar nas opções mais potentes de todas. A ideia é essa: subir degrau por degrau e entender o que cada um oferece. Mas antes de falar de marcas, tem uma pergunta essencial: por que um adesivo e não um comprimido? A grande sacada, a grande vantagem, está no jeito que o remédio chega onde precisa chegar. E aqui tem um ponto que, olha, é crucial. É a diferença entre um remédio tópico e um transdérmico. Parece complicado, mas é simples. O tópico age só ali, no local da dor. Um tiro certeiro. Já o transdérmico, ele atravessa a pele, cai na corrente sanguínea e age no corpo inteiro. Sacar essa diferença é a chave de tudo. Então, as vantagens ficam bem claras, né? O efeito é focado ali na dor, o que significa que ele poupa o estômago, poupa os rins. Um alívio para quem vive tomando anti-inflamatório. Ah, e um detalhe para quem treina: eles não atrapalham a recuperação muscular. Para aquelas dores mais na superfície do corpo, a eficácia é impressionante. E claro, tem aquele aviso que vale para todos, sem exceção. A pele tem que estar intacta, sem machucados. E como sempre, existem restrições para crianças, gestantes e para quem tem alergia a algum dos componentes. Segurança sempre em primeiro lugar. Bom, vamos começar pelo nome mais famoso de todos, a nossa base de comparação, o Salon Paz. Mas será que a gente sabe mesmo como ele funciona? Olha só que interessante. O segredo do Salonpage, ele não é um anti-inflamatório poderoso. O mecanismo dele é o que a gente chama de contra-irritação. A cânfora e o mentol criam aquela sensação de quente e frio, que na prática meio que confunde o cérebro, sabe? Ele distrai os sinais de dor e, ao mesmo tempo, ajuda a relaxar a musculatura. Resumindo, Salonpas é ótimo para uma dor muscular mais leve, uma contratura, tipo um torcicolo. A duração é de até umas 8 horas, mas o efeito é considerado fraco. Muitas vezes o resultado é parecido com o de uma boa compressa quente. É a base da nossa escada, o ponto de partida. Certo, agora vamos subir o primeiro degrau de potência. Aqui, a gente sai do campo da distração da dor e entra nos adesivos que têm anti-inflamatórios de verdade. Remédios feitos para combater a inflamação lá na raiz do problema. No mercado brasileiro, 2 nomes se destacam aqui, o Loxonin Flex e o Targus Lattes. A substância que eles carregam é da mesma família daqueles anti-inflamatórios que a gente conhece em comprimido, como o ibuprofeno. A grande vantagem é poder aplicar direto no foco da dor. Ok, vamos comparar os dois na prática. A principal diferença no dia a dia é a duração, né? O Loxonin é 1 por dia, 24 horas. Já o Targus precisa ser trocado a cada 12 horas. E, um ponto crucial de atenção, quem tem asma precisa de muito cuidado com o Loxonin. E quem sofre com problemas de estômago, como gastrite, atenção redobrada com o Targus. Subindo mais um degrau, a gente encontra os especialistas. Estes aqui não são para qualquer dorzinha, não. São ferramentas de precisão para condições bem específicas. O primeiro deles é o Topermá. O segredo aqui é a lidocaína, que é um anestésico, ou seja, ele não combate a inflamação, ele desliga os nervos da dor naquele local. É como se ele dessensibilizasse a região. Isso faz dele uma ótima opção para dores mais complexas, como dor depois de cirurgia ou aquela dor neuropática que o herpes zoster pode deixar. Mas, atenção, uma regra de ouro. Usa por 12 horas, tira e fica 12 horas sem. Essa pausa é fundamental para a pele poder respirar e não ter irritação. E falando em especialistas, tem um que é, digamos, picante. O adesivo de capsaicina usa a mesmíssima substância que dá o ardido da pimenta para tratar dor neuropática. Essa versão em adesivo ainda não chegou no Brasil, mas o princípio ativo já é encontrado em vários cremes e pomadas por aqui. E agora, chegamos ao topo da escada. Aqui o assunto fica sério. Estamos falando da classe mais potente de analgésicos que existe e que, obviamente, exige receita e um controle muito rigoroso. O número é esse mesmo, 30 vezes.
O princípio ativo desse adesivo é considerado cerca de 30 vezes mais potente que a morfina. Isso já dá uma dimensão da seriedade e da força do que estamos falando. É algo reservado para dores muito, mas muito intensas. Esse é o Restiva, e o segredo dele é ser transdérmico. Lembra da nossa explicação lá no começo? Isso quer dizer que o remédio, a buprenorfina, não age só no local. Ele atravessa a pele e vai para a corrente sanguínea, agindo no corpo todo. Por isso não faz diferença colocar no braço ou nas costas, o efeito é geral. E o uso do Restiva tem um protocolo bem rígido. Primeiro, só com receita de controle especial. Segundo, cada adesivo dura uma semana inteira, mas é fundamental saber que ele demora para agir. O efeito máximo só aparece lá pelo terceiro dia. E, claro, como todo opioide, ele tem efeitos colaterais que precisam ser bem acompanhados, como intestino preso, náusea e tontura. Certo. Subimos todos os degraus da nossa escada. Agora, vamos dar um passo para trás, olhar o quadro completo e entender como todas essas peças se encaixam para que a melhor escolha possa ser feita. E antes do resumo final, uma dúvida muito comum. E aqueles adesivos tipo Dorflex Ice Hot? É importante entender que eles não têm medicamento. O alívio que eles dão vem só da mudança de temperatura na pele. Eles funcionam como uma compressa moderna. Um efeito seguro, mas totalmente diferente dos outros que vimos. E aqui está, de um jeito bem visual, a nossa escada do alívio completa. Fica claro o caminho que a gente percorreu, né? Começando lá na terapia de temperatura, passando pelo efeito básico do Salonpas, subindo para os anti-inflamatórios, usando as ferramentas de precisão como os anestésicos e, finalmente, chegando ao topo com o controle de dores severas. E toda essa jornada deixa a gente com uma reflexão, né? Com a evolução dessa tecnologia, será que a medicina localizada, essa que trata a dor direto no alvo e poupa o resto do corpo, será que esse não é o verdadeiro futuro do controle da dor? É uma pergunta que a ciência vai continuar respondendo.